Olá, pessoal. Deu até uma dorzinha nas costas. A idade chega, meu irmão. Ó, tudo branco aqui, ó. Mas vamos lá. É, Hoje, o tema, ele será religião e ciência. Complicadíssimo, não vou entrar em grandes pormenores dessa discussão. Eu acho que o ponto central aqui é falar sobre campos de conhecimento, que é uma maneira também que o conhecimento nosso se desenvolveu aqui no Ocidente, pelo menos, né, de termos áreas de conhecimentos que necessitam, que exigem, por conta do seu objeto de estudo, de diferentes tipos de abordagem, diferentes tipos do seu objeto ou seus objetos, porque tem áreas de conhecimento que abarcam mais, como por exemplo a filosofia que dá pitaco em tudo. Mas de qualquer modo, é, esses objetos, a maneira muitas vezes de analisar, de investigar algo, né, ele necessita de métodos diferentes, de maneiras diferentes de tentar conhecer aquilo. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós entramos na discussão ciência versus religião, a ciência. Não, cara. São áreas de conhecimento diferentes, distintas. Tá? Mas existe ciências da religião então. Quando fala das ciências da religião, aí é porque está se utilizando de metodologias científicas para entender o fenômeno religioso, a religiosidade, né? E a sua influência na nossa sociedade. Então nós temos uma outra noção quando se estabelece as ciências da religião como uma área de conhecimento. Mas quando estamos falando de religião, de teologia, por exemplo, de filosofia, mas filosofia não é religião, não, mas eu só falei de áreas que não são ciência, porém são áreas de conhecimento válido em outro sentido, né? Em sua estrutura de pensamento, nas premissas que se propõem dentro daquele conjunto de sistema, no caso da religiosidade, de sistema, de crenças, de ritos, de alegorias ou mitologias e etc. E que isso traz reflexões no lidar com a vida da pessoa, do indivíduo. Tá? E se partirmos para instituições, no lidar com a vida em relação ao posicionamento dessa instituição em relação a. Nossa, em relação, tá difícil. Mas o posicionamento dessa instituição na sociedade, né, em sua função social, por assim dizer. Pois bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Que há assuntos, né, delimitações de assuntos, que a ciência não vai se propor a tentar resolver, porque é meio irresolvível. Tá? A ideia do Deus existe ou não existe não é um objeto científico, não porque então eles partem do pressuposto já que não existe, não, porque tem cientistas cristãos, né? E não são poucos também. Existem cientistas judeus e também não são poucos. Existem cientistas islâmicos, não são poucos, sabe? Então não dá para dizer que é isso, que parte desse pressuposto. Mas sabe-se que é um objeto que não tem como ser comprovado, não tem como você fazer um tipo de investigação que necessita de um método científico no qual você vai poder comprar, você vai poder repetir, você vai poder avaliar, comprovar, desculpa, falei comprar, comprovar, né, comprovar, não vai poder repetir aquele processo e tudo mais para que aquilo seja uma verdade científica, tá? Nem por isso, então é mentira. Não sei se essa é a proposta, tá? Eu acho que existem questões na vida que necessitam também de outras formas de reflexão. E eu falo isso de um ponto de vista de alguém, no meu caso, que se considera religioso, ok? Mas não se considera necessariamente crente
na maneira que se colocam popularmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu entendo as noções de Deus, por exemplo, de inefável, porém eu não consigo ter aquele tipo de fé que me leva a, por exemplo, abrir mão daquilo que faz sentido dentro de estudos mais metodológicos, sistemáticos e etc., para manter uma crença, ok? Mesmo que às vezes seja difícil abrir mão de determinadas crenças frente a comprovações mais confiáveis, que é as comprovações mais sistemáticas, mais cuidadosas que a ciência se propõe, ainda assim opto por esse tipo de segurança. Tá? A segurança de uma noção, de um entendimento, melhor falando, não é nem noção nesse caso, mas de um entendimento da realidade que é mais próximo, é mais confiável, e é confiável porque ele pode ser repetido, porque ele pode ser analisado daquele ponto lá, ele pode ser analisado dentro daqueles métodos e etc, e tem uma confiabilidade um pouco maior, tá? Bem maior em alguns casos. Porém, as reflexões filosóficas, reflexões religiosas, etc., elas não são desnecessárias. Novamente, digo no meu ponto de vista. Por quê? Porque elas me dão parâmetros para eu trazer, para eu refletir, discutir, comigo mesmo, nesse caso, e às vezes até conversar com outras pessoas que pensam de forma diferente, para conseguir estruturar melhor maneiras de lidar com questões da vida, ok? Como, por exemplo, as alegorias religiosas em relação à compaixão, em relação a amor, em relação a perdão e tudo mais, elas me ajudam a refletir sobre essas relações, a essas situações, a essas emoções, a esses sentimentos, a essas estruturas de pensamento. Tá? Eles me ajudam a refletir sobre isso dentro da prática do meu dia a dia. Ok? Então, muito da minha relação com a religiosidade, ela vem disso. Muito menos de um conjunto de crença, mas de coisas que me trazem reflexões para problemas e situações da vida, ok? Que estão em outro escopo, muitas vezes, do que aquele que as ciências se propõem a resolver. Porém, aí nós podemos entrar não entraríamos, nem vou entrar, porque eu acho que tem youtubers até que trabalham muito melhor esses temas, até onde a ciência, até onde vai, daí tem a ciência empiricista, que tem uma questão de Popper, uma influência do filósofo Popper, que é o empiricismo inglês. Aí tem outras discussões, existem áreas diferentes de ciências humanas, áreas que eu digo dentro da própria história, se existem metodologias historiográficas diferentes e assim por diante. Então você tem essas divisões também acontecendo, E existem ainda, o Popper mesmo, ele estabelecia mais história não é ciência, Aí vem outras discussões, história é ou não ciência, papapá. A psicologia, na perspectiva do Popper, até um determinado tempo atrás, não sei como está hoje em dia, não era visto também como ciência, e assim por diante. Então, o que é ciência? Não é isso. Não é isso, é porque o Popper tinha uma visão muito empiricista de ciência, Não é o caso da discussão que nós temos na academia nacional aqui, brasileira, como por exemplo na Unicamp, etc. É considerado ciências humanas. Ciências humanas, sim, está relacionada com história, com sociologia e etc. Então, a metodologia das ciências humanas é vista
como ciência aqui no Brasil, ou pelo menos aqui em Campinas, na Unicamp. Mas de qualquer forma, não vou me alongar muito nessa questão. O ponto central, eu acho que há dentro do desenvolvimento do nosso pensamento como brasileiros, como estabelecidos de alguma maneira nessa influência acadêmica europeia, essa divisão de áreas de conhecimento, elas ajudaram a desenvolver metodologias mais adequadas para entender determinadas facetas de um fenômeno, tá? de um objeto de estudo. Facetas de um fenômeno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vejo muito isso dentro de uma perspectiva de falar história da arte. A história da arte está dentro da metodologia historiográfica, portanto faz parte da ciência da história. Pensar a arte como a questão estética, ela tem um lado muito mais filosófico do que historiográfico, mesmo que haja, obviamente, esse diálogo, essa influência necessária. Tá? Pensar na arte como linguagem está dentro de um pensamento, de um estudo, de uma análise relacionada mais à arte do que necessariamente a letras no sentido de língua portuguesa. Tá? A língua portuguesa vai entender as manifestações de linguagem não verbal de uma maneira distinta de um artista. Tá? Então, por quê? Porque são conjuntos de conhecimento, conjuntos de métodos e sistemas de pensamento que se diferenciam. E tá ok. Por quê? Porque o mesmo objeto, sendo o mesmo, nesse caso a arte que eu falei, né, nós podemos vê-lo de maneiras diferentes para conseguir entender. O Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, ele chamava isso de perspectivismo, tá? Que é bem interessante. Tá? Tem um outro autor que agora eu não vou lembrar sobre hermenêutica, que ele vai falar sobre a questão de horizontes de entendimento, a amplitude dos horizontes de entendimento, né? A ampliação dos horizontes de entendimento quando nós entendemos diferentes sistemas de pensamento, diferentes sistemas de estruturas de pensamento para analisarmos e pensarmos aquilo que nos rodeia. Tá? Então, eu não acho que tem que ser uma briga de um tem que existir, o outro não, a religião é mentira, a ciência é uma nova religião, não. Bullshit. São campos de pensamento diferentes, distintos, com objetivos distintos. Tá? A religião, existem aspectos dela, e isso eu acho que eu já até falei em outro vídeo, existem aspectos que são de crenças, de crer apenas, independente se tem ou não evidências para aquilo, mas existem aspectos também, tá, de filosóficos, de estruturas lógicas, né, que dão base, dão sustentação para muitas religiões, tá? Como, por exemplo, o próprio cristianismo, o próprio catolicismo, no caso, com o Tomás de Aquino, com o Agostinho, entre outros, tá? Ou o próprio budismo, com Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, entre outros grandes filósofos, tá? Com toda tranquilidade falo, filósofos budistas. E não, mas eles são religiosos. Sim, provavelmente eles tinham lá suas crenças, tal como todos nós, de alguma maneira, temos. Tá? Algumas crenças que depois abandonamos, que às vezes nos agarramos ainda mais, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas como seres humanos e imergidos, né, dentro de uma cultura, há muitas crenças que nós acabamos adotando, mesmo sem querer. Tá bom? Então, ficamos por aqui nessa reflexão e até mais.